Em algum tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre a computação quântica. Porém, eu falei superficialmente sobre ela. Então, eu fui pesquisar mais a fundo e aqui vou tirar de uma vez por todas esse medo e a dúvida que os senhores e senhoritas têm. Certo? Foi publicado um wallpaper de 57 páginas referente à computação quântica e que a mídia usou para difundir essas notícias. E eu te garanto que o que a mídia falou não é nem 2 páginas dessas 54 páginas. Elas não leram nada. Recapitulando, antes de tudo, você tem que entender que atualmente, nós vivemos nos bits tradicionais, mais conhecido como bit binário, certo? Que ele é 0 ou 1. É a mesma coisa que você clicar no interruptor, ligar e desligar. O 0 está desligado, o 1 está ligado. Já o qubit, que é como é chamado os bits quânticos, ele pode ser 0 ou 1 ou os dois ao mesmo tempo. Aí que está a diferença. Um qubit, ele tem dois estados, enquanto um bit tem um ou outro, sempre vai ter um estado. Dois qubits tem 4 estados. 10 qubits tem 1024 estados ao mesmo tempo. E nessa white paper aí de 54 páginas, lá está descrito que para quebrar a criptografia do Bitcoin, ele precisaria de 1200 qubits, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1200. Imagine aí, coloque o número 2 e coloca 1200 zeros depois dele. Ou seja, eu não tenho a mínima ideia de como é, se pronuncia esse número. E esses qubits são lógicos. Aí que tá o seguinte, ó. Imagina o seguinte, ao invés dele tentar uma senha por vez, ele vai tentar várias senhas ao mesmo tempo, pois ele tem vários estados ao mesmo tempo. Só que é aí que mora a pegadinha, porque o software, ou seja, os aplicativos, eles necessitam de hardware para rodarem. E em todas as vezes, um software precisa de um hardware mais potente para rodar ele, ou seja, um computador quântico que rode 1200 qubits, ele precisaria, que está lá no documento, de 500 mil qubits. Um hardware que tem essa capacidade, que é a mesma coisa que 2 elevado a 500 mil, ou a gente fazendo uma conversão para a base 10, é a mesma coisa que 10 elevado a 150.515. Beleza? Ou seja, é, é várias vezes mais do que a lógica. E para uma máquina, um hardware desse rodar, ele precisa de resfriamento, um lugar adequado. E ele simplesmente não vai ser só um computador, ele vai ser uma máquina gigantesca que talvez pegue um terreno inteiro ou mais. E além do mais, isso não existe. Certo? E eu vou fazer uma comparação aqui só para você ter uma noção. Os átomos do universo é igual a 10 elevado a 80, beleza? E como eu falei anteriormente, esse hardware de computação quântica, ele é 10 elevado a 150.515. Olha a diferença. É uma diferença gigante. E para deixar vocês mais tranquilos ainda, o Google tem um computador quântico que eu esqueci o nome agora, mas a potência dele é 105 qubits. E ele é o queridinho da Google, ou seja, não está nem perto de chegar nos 1200 qubits lógicos e muito menos nos 500 mil qubits físicos. Agora, vamos falar como é que seria o ataque. O ataque, ele vai mirar na sua carteira e não na base do Bitcoin, que é
no hash SHA-256, beleza? Aí o que que você tem que entender? Toda carteira de Bitcoin, ela tem duas chaves, a chave pública e a chave privada. A chave privada é a que você guarda, anota no papelzinho para você recuperar. A chave pública é através dela que você recebe seus ativos e transmite. É nessa chave pública que ele vai trabalhar, certo? Aí o computador quântico, ele vai ter que atacar a chave pública. Aí ele pegando a chave pública e fala: "Ah, beleza, essa chave pública existe". Aí ele vai começar a trabalhar para tentar achar a combinação matemática para conseguir hackear a carteira que ele tá. Porém, aí tem mais uma coisinha aqui. A sua chave pública, ela só fica exposta se você fizer uma transação. Como assim isso, gente? É o seguinte, você criou sua carteira fria, Cold Wallet, beleza, isso você só está recebendo Bitcoin. Ou seja, você não está movimentando, você não está pegando a sua carteira fria e mandando para outro lugar. Ou seja, sua chave pública não foi exposta ainda. Ela vai ser exposta quando você fazer sua primeira transação. E é nesse escopo que ele vai atacar. Certo? Aí, só que, lembrei de mais alguma coisa. Tem outro ponto. Geralmente, uma, um bloco de Bitcoin leva em média no máximo 15 minutos, 10 minutos. Aí o que, que teria que acontecer? Ele teria que pegar, descobrir a chave pública. Aí ele vai começar a fazer a lógica matemática para tentar descobrir e hackear essa sua carteira. Só que em qualquer minuto ele a transação pode ser finalizada e ele já perdeu. Entendeu? Fora que até o momento não existe nenhum computador que chegue perto, certo? Só que aí você tem que fazer uma seguinte pergunta: qual que é o objetivo deles? Por que diabos eles estão fazendo isso? Eu te falo, é muito simples, é para passar medo, pois algumas pessoas que escreveram o white paper têm dinheiro aplicado em criptomoedas, especialmente o Ethereum. E, inclusive, um cara que trabalha diretamente para Ethereum, que eu esqueci o nome dele agora, ele tá nesse white paper também. E o que é o Ethereum? É a segunda maior criptomoeda que tem. Ela já trabalha em criptografia pós-quântica. E muita gente eu já escuto falar: ah, o Ethereum vai passar o Bitcoin. Ah, sei o que tem Bitcoin no passado, velho. Aí chega outro ponto que você tem que analisar friamente. Coloca uma coisa nessa sua cabeça. A carteira do Satoshi Nakamoto tem 17 anos, possui 1 milhão de bitcoins, ou seja, é muito dinheiro, né? E se eu não me engano, é a maior carteira que tem Bitcoin. Beleza? E a tecnologia que essa carteira tem, ela é obsoleta. É a mais fraca que existe. Certo? As tecnologias do Bitcoin já evoluíram muito. Ou seja, até nesses 17 anos, ela não foi hackeada. Beleza? Agora vamos entrar em outro ponto que essas noticiazinhas não colocam. Vamos ser honestos com nós mesmos. Você acredita mesmo que se uma pessoa, um grupo de pessoas, estados ou empresa tivesse esse poder na mão, essa arma suprema, você acha que eles simplesmente atacar a rede do Bitcoin? Pois eles poderiam atacar qualquer coisa: bancos, aplicativos, armamento nuclear, ou seja, seria a arma suprema para controlar tudo. E aí vem outro ponto. E se uma pessoa realmente tivesse isso, você acha que ela ia ficar soltando essas notícias na mídia para dar a possibilidade das pessoas estudarem isso e criarem defesas para combater e nivelar o jogo? Lembre-se lá na Segunda Guerra Mundial que teve os nazistas, eles utilizavam uma criptografia lá. E os ingleses descobriram ela, só que eles não falaram que descobriram, pois senão eles
dariam a oportunidade de serem contra-atacados. E por eles não falarem isso, várias e várias pessoas foram mortas e perderam a sua vida. Ou seja, você acha que nesse ponto também não seria dessa forma, que é uma coisa completamente mil vezes pior? Ou seja, uma coisa que te dá a capacidade de você tomar o controle de armamento nuclear. Entendeu? Aí, beleza. Só que vocês têm que entender uma coisa. A tecnologia, ela evolui a cada dia, certo? Só você pensar desde quando se iniciou a tecnologia e como é que ela está hoje. E o Bitcoin, ele é um código aberto que está em evolução constante. Ele não é algo estático, beleza? Ele já teve várias atualizações, assim com o decorrer do tempo, ele vai continuar tendo atualizações. E, inclusive, nesse momento que eu gravo este vídeo, já tem uma proposta de atualização sendo testada agora, que se chama BIP 360 e que tem o objetivo de combater essa vulnerabilidade, digamos assim. Beleza? E esse assunto renderia um vídeo muito grande. Então, eu vou colocar em poucas palavras. O que o objetivo do BIP 360 é o seguinte, é tirar a exposição da chave pública. Ou seja, quando você fazer uma transação, a sua chave pública não vai ficar exposta. E sem a chave pública, o computador quântico ele fica cego, ele não tem material matemático para ele atacar. Beleza? Ou seja, com isso, a vacina contra o vírus já existe, mesmo o vírus ainda não existindo. Então, isso não é algo que você tem que ficar abismado igual aconteceu. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que o Satoshi Nakamoto falou no ano de 2010. Ele digitou o seguinte: se a criptografia for quebrada, nós concordamos sobre qual era a rede honesta. Travamos o histórico ali e continuamos rodando com a criptografia nova, Satoshi Nakamoto. Ou seja, ele já sabia que isso poderia acontecer. E a computação quântica é estudada e falada bem antes da década de 80. E o Bitcoin foi criado em 2009. O Satoshi Nakamoto não é um cara qualquer, ele é um cara inteligente que tem conhecimento gigantesco referente à tecnologia. Não é simplesmente um cara que foi lá e fez um cursinho de técnico ou pegou, leu alguns livros e sai formatando o computador, não. Então, ele já sabia, beleza? Então, ao invés da gente ficar pensando no monstro do futuro, que inclusive, como eu falei anteriormente, já está sendo combatido mesmo antes de existir, olhe para o monstro do presente, que é a inflação que cada dia vai piorar. Ninguém aqui está negando que a computação quântica pode ser concretizada ou não, mas atualmente ela está sendo utilizada para políticos, grandes empresários, burocratas tirarem os seus bitcoins, te deixarem mais pobres a cada dia e encherem os seus bolsos através de fundos de investimento, impressão de dinheiro e tudo mais. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Eu sou o Insurgente e até a próxima.